Olá, professor Ricélio Costa. Hoje nós iremos trabalhar a disciplina de ciências com o nosso hashtag Estudo em Casa. O conteúdo a ser abordado: as células e suas características. As células podem ser definidas como as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Essas estruturas são vivas, carregam a informação genética de um determinado organismo e são capazes de transmitir essa informação no momento da divisão celular. Teoria celular. De acordo com a teoria celular, todos os organismos vivos são formados por células. Nós temos aqui os dois tipos de células, né? Células unicelulares, que têm uma única célula, por exemplo, as bactérias, e células pluricelulares, que também podem ser chamadas de células multicelulares. São várias células atuando de modo conjunto para que o corpo seja formado, como por exemplo o homem. Aqui nós temos exemplos de algumas células, né? Células humanas. Essas células elas estão distribuídas no nosso organismo. Cada uma tem suas funções específicas. Então aqui está a ilustração de células, né? Os formatos, né? Como eles se apresentam. Isso aqui de forma, né, no microscópio, tá? Essas células elas não são vistas a olho nu. São células que são vistas através de microscópios, né? E aqui é a imagem de células que aparecem no nosso organismo, né? No corpo humano. As organelas celulares são estruturas que funcionam como pequenos órgãos no interior da célula. Cada organela realiza uma determinada função e é essencial para o funcionamento adequado da célula. Existem várias organelas celulares, destacando-se. Aqui nós vamos mostrar na imagem todas as organelas celulares. Então observem aqui que aqui é uma célula, tá? E aqui tem as funções de cada organela dentro da célula. Aqui nós temos o aparelho de Golgi, nesse formato, o lisossomo, o ribossomo, a membrana plasmática, que reveste aqui a célula, o citoplasma, que é essa superfície, né, que é líquida, retículo endoplasmático rugoso, que fica aqui, o peroxissomo, o núcleo, que fica no centro da célula, né, com essa aparência aqui de gema de ovo, retículo endoplasmático liso, o mitocôndrias, centríolo, né? Então essas são as organelas presentes numa célula. As três principais, né, que sempre é colocado como as partes principais é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, tá? A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, quais são as partes básicas de uma célula? Aquilo que eu acabei de falar. Uma célula é formada por algumas partes básicas. Normalmente dizemos que todas as células possuem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, de uma forma resumida, está aqui os três, né? A membrana é essa capinha, essa linhazinha que vocês estão vendo, que reveste a célula, é a membrana. Citoplasma, essa parte aqui que é de forma líquida, né? Se fosse comparando com um ovo, é a clara do ovo. E o núcleo é o centro da célula, que como se fosse a gema do ovo, tá? Então, as três partes principais de uma célula são esses três, né? O núcleo, o citoplasma e a membrana. Então, nós temos aqui uma célula procarionte. Está aqui o formato de uma célula procarionte, se vocês observarem. Aqui diz que as células procariontes têm ausência de um núcleo definido, ou seja, não tem núcleo, né? Observe aqui nessa célula que não tem um núcleo. Tem o que? Tem o nucleóide, que é o DNA,
tem a membrana plasmática, né, que é o que reveste aqui. Tem flagelo, ó, aqui o flagelo. Tem o pilos, que é esse aqui, ó, são os pilos. Ribossomo, a cápsula e a parede celular, tá? E aqui nós temos a célula eucarionte. Na célula eucarionte já tem a presença do núcleo definido. Tá aqui o núcleo, ó. Então tá aqui o núcleo, que também tem nucleolo, tem um retículo endoplasmático, tem um complexo golgiense, né, que tá aqui, rissossomo, mitocôndrias, a membrana plasmática, o citoplasma e o ribossomos. Então nós temos esses dois tipos de células: a célula procarionte, que não tem núcleo, e a célula eucarionte, que tem o núcleo definido. Aqui nós temos exemplos de dois tipos de células, né? A célula animal e a célula vegetal. Então aqui nós temos entre as duas células que tem núcleo, né? Tanto animal como a vegetal tem núcleo, tem citoplasma e tem a membrana plasmática, né? Que são as três partes básicas. Na célula vegetal, especificamente, ela tem o cloroplastos, tem a parede celular, tem o plasmodesmos e o vacúolo, né? Então tem uma diferençazinha da vegetal para animal. E o formato também é muito importante verem como é o formato de uma célula animal, que é arredondada, e a célula vegetal, que tem esse formato aqui, tá? Bom, vocês irão realizar algumas questões, certo? Então nessa questão aqui, sobre a teoria celular, vocês vão marcar com o X nas alternativas que apresentam uma afirmação relacionada com a teoria. Então, nesses 4 itens, vocês vão marcar com X aquela considerada uma afirmação verdadeira. Aqui diz: todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. Se vocês acharem que essa afirmação é verdadeira, vocês vão marcar com X. Todas as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. As células são as unidades funcionais dos organismos vivos. Uma célula nunca pode originar-se de outra existente. Olhe as afirmações com cuidado e marque com X aquelas consideradas verdadeiras, tá certo? Na segunda questão, sobre a biologia celular, também chamada de citologia, que é a parte da biologia relacionada com o estudo das células, as estruturas fundamentais dos seres vivos. Ao analisar uma célula de qualquer ser vivo, é possível perceber 3 partes básicas. Quais são elas? Nessa questão vocês vão ver na célula quais são as 3 partes básicas. Então, uma dessas afirmações é a que contempla as partes básicas de uma célula, tá? Se é membrana plasmática, citoplasma e organelas, membrana plasmática, citoplasma e material genético, membrana plasmática, organelas e núcleo, ou membrana plasmática, citoplasma e núcleo com carioteca, tá? Na questão 3, as células animais e vegetais apresentam algumas diferenças básicas que permitem a sobrevivência do organismo em situações diferentes, né? Em diferentes situações. Os animais, por exemplo, ingerem alimentos que fornecem matéria orgânica para a célula, o que não ocorre nas plantas. Analisando o citoplasma, podemos perceber que algumas organelas estão presentes em ambas as células, mas algumas são exclusivas de determinado tipo celular. Então, entre as organelas presentes em células animais e vegetais, podemos citar os ribossomos, o retículo endoplasmático, complexo golgiense, peroxissomos e mitocôndrias. Já as organelas típicas da célula animal são os lissossomos e os centríolos, por exemplo. Então, após a leitura detalhada dessa introdução e analisando, comparando as duas imagens abaixo, né, indique qual é a célula animal e qual é a célula vegetal. Então, vocês vão dar uma olhada aqui nas duas imagens, olhando o seu formato, né? Aqui a célula A com todas as suas organelas e a célula B com as suas organelas
específicas também, e vocês vão dizer quem é a célula vegetal e quem é a célula animal, dizendo célula A para célula vegetal animal e célula B para célula vegetal animal. Vai ficar uma célula para cada perguntinha aqui, né? Para vegetal ou para animal, ok? Vocês vão realizar essas 3 questões. A fonte para ajudar vocês também vocês encontrarão no site Brasil Escola, nesse link, e no YouTube um vídeo de apoio para que vocês possam aprofundar mais o conhecimento e tirar algumas dúvidas. E a gente deixa um recado para todos vocês. Hashtag fique em casa.